Voltamos com o programa Opinião. E eu queria, antes até de falar qualquer outro assunto, tocar no assunto Compesa. A situação da água está terrível, principalmente no agreste pernambucano. Eu fico me perguntando, do que é que adianta a Compesa estar arrecadando sempre as contas dos seus consumidores? Quando a gente paga, a gente não está pagando pela água. A água, 90% dela é gratuita. A gente vai captá-la da chuva, dos mananciais. A Compesa tem esse dinheiro para investimento. Como? Pagando energia, pagando os seus funcionários, podendo cuidar da pesquisa, podendo fazer açudes e barragens que não estão fazendo. E quando chega o período da seca, a culpa é sempre de Deus. E aí começa, Deus manda chuva, manda chuva. Não adianta, a gente tem que ir para a rua e cobrar da Compesa e não de Deus. Só vende água quem tem água para dar. Então é bom a gente repensar essa política aí. Com dívidas que chegam a 27 milhões, Emerson Fittipaldi, um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, na semana passada teve um imóvel na Avenida Rebouças, uma região muito nobre lá de São Paulo, visitado por oficiais de justiça que penhoraram dezenas de objetos encontrados no local. Antes considerados recordações de grandes vitórias, hoje até os seus troféus são utilizados como forma de pagamento de suas altas dívidas. Marília. O lado do sucesso, da fama e do dinheiro visto de outra forma. Um ídolo, Emerson Fittipaldi, encontra-se em processo de falência. De acordo com as informações que circulam nos noticiários, Emerson Fittipaldi enfrenta processos milionários na justiça. Contra o bicampeão mundial de Fórmula 1, são mais de 60 ações que tramitam nos tribunais do estado de São Paulo. A lista de credores é extensa, incluindo bancos privados e públicos, prefeituras e empresários. Em nota, o ex-piloto reconheceu as dívidas e afirmou que sua situação financeira é reflexo do momento em que o país está vivendo. Diante disso, a Justiça de São Paulo determinou a penhora de imóveis, carros e até troféus de um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, Rosimael. Achei interessante, foi aí, deve até a prefeitura. Dever a prefeitura é difícil. A prefeitura é que deve a quase todo mundo, normalmente, e muitas vezes não chegam nem a pagar direito. Mas se ele está devendo à prefeitura, Carlos, já a situação é complicada. Realmente não resta dúvida que nós estamos vivendo um momento econômico, político muito difícil. Não é? Agora também uma dívida desse montante que estão se anunciando na imprensa, não é uma dívida que se gerou de um ano ou dois para cá, é algo que vem sendo, eu acho que ele vem negociando e renegociando de muito tempo. É lamentável porque a gente conhece a história do piloto Emerson Fittipaldi, nós somos contemporâneos de suas vitórias e o Brasil todo teve muito orgulho e tem muito orgulho de sua história. Lamentamos que ele esteja passando por esse momento econômico muito difícil, né? Agora também isso, se você respeitar as proporções, isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje, tanto as grandes fortunas estão passando por dificuldade, como o pequeno. Nós estamos com pessoas do povo, o índice de inadimplência é muito grande. Eu que sou da FCDL, que trato no dia a dia, sou do Conselho do SPC Brasil e trato no dia a dia com a questão, por exemplo, dos birôs de crédito, como Serasa e SPC, e a gente vê um grande número de pessoas que estão com dificuldade, com seus nomes registrados nesses birôs de crédito. É difícil você ter uma previsão ou ter um juízo de valor, né, como ele chegou a isso. Espero que ele possa se recuperar, né, e que ele possa negociar melhor esses débitos e que o Emerson possa sair desse buraco financeiro, porque realmente é uma pessoa admirável, tem uma história admirável no esporte brasileiro. Carlos, o interessante é que a gente cresceu vendo o Emerson como um garoto propaganda até de uma empresa aqui de Pernambuco, de baterias, né? E a gente estava vendo sempre aquele homem da televisão, sempre fazendo com que a coisa parecesse muito fácil, mas não é fácil não. É verdade, eu inclusive não sou contemporâneo de Emerson não, respeito a trajetória dele, né? Eu sou de Ayrton Senna para cá, né? Diferentemente de Adejá Soares. Eu estava vendo a reportagem e acabei lendo também, foi também uma questão de gestão, tá? É importante que a gente foque aí a questão da gestão.
ele teve um projeto mal conduzido, ou não sei, ele alega que foi questões de governo, a sustentação, a questão dos problemas que o Brasil está passando, mas também o volume de negócio que ele tinha era muito alto e foi um negócio mal sucedido. Então, a gente fala um pouco também de gestão em relação a isso aí. Geralmente, quando você ganha muito, você deve muito. Com relação à Compesa, a gente vê a Compesa com problemas em Recife, Compesa com problema no Sertão, Compesa com problema no Agreste. Isso é má gestão? Veja, historicamente, nós temos diversas fases da Compesa e é má gestão mesmo, não tem como falta de planejamento, de gestão. O Agreste é a região que menos chove, se imagina até que chove mais no Agreste do que no Sertão. O problema é que o Agreste não tem reservatórios de água como tem no Sertão, por exemplo, ou em outras regiões do estado. Só que não há investimento. Se você observar, nós temos algumas barragens com dificuldades no Agreste. E o pior de tudo que eu vejo da Compesa é o seguinte, é você pagar por um serviço e ela não fazer. Além de você não ter o produto, você paga por um tratamento de esgoto que não existe. Quer dizer, 70% do esgoto que vai para a Compesa tratar, e é a obrigação dela tratar, até porque ela cobra isso da gente, infelizmente ela não tem capacidade de tratar esse esgoto, mas cobra. Então é paradoxal porque a população fica impotente, não é? Aí de repente chove, graças a Deus choveu, São Pedro ajudou, chove, as pessoas passam a receber água em casa. Normalmente, pronto, fica tudo por isso mesmo e tudo se resolve. Foi o que aconteceu em São Paulo, não é diferente do que aconteceu lá no Cantareira, em São Paulo, que até um ano atrás o volume morto chegou lá a 6%, agora o volume morto de água em São Paulo já passa dos 40%, é como se nada tivesse acontecido, é como se tudo tivesse sido resolvido, e a Sadesp, que é em São Paulo, tem as mesmas falhas que tem a Compesa aqui. Eu penso desse lado, assim. Aí o governador já passa a ser bom, já está tudo certinho, mas não está não, né? Não está não. Assim, tudo passa pela uma cultura de prevenção. A gente percebe que não se consegue pensar a longo prazo. Tudo é imediato. Então, é uma cultura muito dos governantes hoje, de modo geral. Então, fica muito enfadonho essa questão de você estar na mesmice, né? De repente chove, como a Ade já falou, daqui a pouco chove, existe um abastecimento provisório e daqui a pouco falta novamente e volta tudo à tona. Então, vamos alegrar a vida da gente. Ingressos para vocês assistirem juntamente com seus familiares. Lá no Centerplex, vão lá assistir um filmezinho, né? Vão ficar lá, aproveitar esse período. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um dia de programação aqui na sua TV Nova Nordeste, que tem o imenso prazer de passar esse tempo divulgando notícias, informando o telespectador, deixando por dentro de tudo que acontece ao seu redor, né? Para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal, mas para formar a sua opinião e aprender, você vê aqui com a gente. Obrigado aos nossos convidados. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço.